Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, é minha amiga, é nutricionista e vem aqui dar-vos uma perspectiva um bocadinho diferente e igual da minha. Eu acho que temos muitas coisas em comum e isso é super giro de se ver, mas gosto também de vos trazer outras perspectivas e acima de tudo acho que a conversa de hoje vai ser muito também um abre-olhos e espero que vocês se identifiquem, ou pelo menos algumas das pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, que se identifiquem um bocadinho com a conversa. Antes de nós começarmos, quero também agradecer, já sabem que eu trago sempre peças lindas escolhidas pela Sofia do Healthy Project e a marca que eu estou a usar hoje é a Urbana LX, que fez este macacão espetacular. E agora, sem mais demoras, Leonor, vamos lá conversar um bocadinho. Obrigada Olá, por teres Mafalda, vindo. obrigada. Olha, se calhar começamos pelo início, não é? Como é que tu vieste parar ao mundo da nutrição? O que é que tu viste neste mundo e que te fez apaixonar-te? Olha, eu acho que, não sei se toda a gente, mas algumas de nós pensamos sempre na medicina antes de virmos parar aqui à nutrição. Eu sempre pensei um bocadinho na medicina, mas como estava no colégio americano, como sabes, sentia uma grande pressão com notas. Por isso sempre soube que, sei lá, ia ser um bocado impossível. Mas também os anos de estudo não me apetecia. Um, Pronto, o que me fez desistir dessa ideia. Pronto, e depois, com 13 anos, tive um quisto no ovário e torci. Tinha o quisto, o ovário torcido e não pude tirar. Quer dizer, a médica disse: não vou tirar o ovário a uma criança de 13 anos. Portanto, depois pôs-me a fazer medicação, tive que ficar 6 meses parada e inchei com 13 anos. Pronto, e percebi que tinha inchado e que estava diferente quando a minha avó me disse: estás um bocadinho gordinha. Para mim, uma miúda de 13 anos não é uma coisa nada Não, boa mas é que de se nós dizer. fazíamos futebol, fazíamos vôlei, fazíamos basquete e eu tenho uma irmã gêmea, não é? Portanto há sempre aquele fator de comparação. Ela sempre foi a mais magrinha, por isso quando eu fiquei significativamente mais gordinho ou maior, pronto, enfim, depois aí fiquei assim um bocado preocupada. E o que é que eu fiz? Na altura não podia mexer muito porque nós estávamos a tentar que aquilo saísse sozinho, para não termos que tirar o ovário. E então comecei a fazer caminhadas todos os dias e olha, comecei a ver, sei lá, na internet como é que eu podia fazer uma alimentação normal, nem é equilibrada, é normal, mas com ingredientes melhores. Por exemplo, fazer bolos, fazer massas, fazer tudo, mas com opções um bocadinho melhores. E perdi, eu não me lembro se era peso ou se era mais inchaço, mas voltei, acho que até fiquei mais magra do que estava inicialmente, mas fiquei muito bem, a fazer caminhadas todos os dias e a cozinhar de tudo, mas melhor. E ainda estavas a tomar medicação nessa altura, depois começaste a recuperação. Sim, eu depois mudei, aquilo era, no fundo estava a fazer, não me lembro o que é que fiz, eu sei que fiz uma medicação, também fiz uma pílula um bocadinho mais forte, depois mudei a pílula, no fundo é para não se ter quistos tem que se fazer uma pílula, mas deixei aquela medicação, continuo com a pílula, mas diferente, portanto se calhar também a nível hormonal, mas sim, mas foi muito engraçado ver, quer dizer, não fiz assim, foi o mesmo estilo de vida, e na altura nem era, não fui acompanhada por nenhuma nutricionista, mas já tínhamos ido Teresa Branco, gosto muito, quando em família fomos acompanhados por ela. Pronto, e assim me apaixonei pelo mundo da nutrição. Depois, entretanto, como estava a cozinhar muito, pensei em ir para a cozinha, mas os meus pais disseram: olha, porque é que não vais primeiro fazer um curso de faculdade, assim, sei lá, 4 anos ou 3, pronto, e depois se quiseres a seguir vais para, fazes qualquer coisa com cozinha, pronto, e lá Havia o fui eu. estigma da cozinha, do curso de cozinha. Sim, não era mais do género, faz alguma coisa mais de ciências ou assim, uma coisa menos prática, mais teórica e depois complementas com. E ainda bem que me aconselharam a fazer isso mesmo. Sim, isso também dito, isso acho que mostra um bocado quem te conhece, né, já vamos falar um bocadinho sobre isso, tu gostas imenso de cozinhar e fazes sempre Adoro, coisas ótimas, adoro. mas acho que também é importante teres a outra visão, não é? Uma visão mais técnica, porque isso também moldou um bocadinho a tua forma de ver a alimentação hoje em dia, não é? Como é que tu dirias que é essa visão? Porque tu sentes que antes de tu começares a mudar a tua alimentação em casa,
não era saudável? Porque estavas a dizer que começaste a cozinhar um bocadinho tudo. O que é que mudou? Não é que não era saudável, mas nós fazíamos basquete, vôlei e futebol. Eu fazia isso 4 ou 5 vezes por semana, portanto era uma pessoa muito ativa. Depois, quando tive esse problema, tive que ficar parada. É assim, eu acho que, salvo erro, acho que nas primeiras semanas ou meses até andava de muletas, porque eu não podia mesmo fazer esforços. Por isso passei de ser uma pessoa que estava a fazer desporto 2 a 3 horas por dia para uma pessoa que ficou parada. Por isso acho que não foi tanta alimentação, foi um bocadinho depois as hormonas, não sei, acho que foi um bocadinho de tudo. Por isso não acho que seja, não acho que tenha sido. A minha mãe sempre foi super preocupada, portanto nós não comíamos mal, mas eu senti que acho que não foi uma coisa muito consciente, mas na altura pensei, não vou fazer restrições, quer dizer, não vou estar aqui a entrar, nem eu ia ver dietas malucas, foi do género, ok, vamos fazer, tipo, vou fazer um bolo de iogurte. Mas sentiste que começaste a interessar mais pela Sim, cozinha? Ou seja, antes se sem calhar dúvida. não tinhas muito tempo e não te interessavas e isso de repente... Mas nós sempre fomos, a minha mãe sempre fomentou imenso que nós estivéssemos na cozinha, mesmo com 5, 6 anos, é assim, não vamos ajudar, mas vamos ver, porque o prato não aparece na mesa, e eu também falo sobre isso em consulta, por acaso, que é para as pessoas partilharem o que se passa na cozinha com os filhos, não é? Para eles não acharem que a comida cai no prato do céu. Têm que perceber que existe um processo, um dia depois mais tarde também ajudarem e fazerem. Mas pronto, é isto, não, acho que foram trocas porque nós já não fazíamos, não comíamos muitas coisas processadas, nem fazíamos assim muitos, não quer dizer asneiras, porque eu odeio usar esse termo, mas Sim, tu tens eu acho que a tua visão hoje em dia é muito equilibrada nisso da alimentação. sim. Tu não sentes propriamente que choques com os hábitos do resto da tua família? Ou achas que isso acontece? Não acontece, mas lembro que na faculdade, depois então uns anos mais tarde, não tinha sentido crítico nenhum, acho que nenhum de nós tem, não é? Quando entra para a faculdade. Não, zero. Exato, não há sentido crítico, vamos para lá, vamos aprender, mas depois temos aulas com pessoas diferentes, não é? E cada professor tem a sua visão e já tem sentido crítico. E então eu percebi que ia para uma aula e aquela professora ia ensinar, sei lá, epidemiologia ou seja o que for, e dizia assim: não comam carne, porque a carne faz pessimamente mal. Sejam vegetarianos. Ok. Íamos para o outro e diziam assim: sabem que o leite faz pessimamente mal? Não bebam leite. Eu chegava à casa e ia tirando estas coisas: não podemos beber leite. E enchia a casa com bebidas vegetais. Pronto, depois outro dizia assim: a fruta está cheia de açúcar, não comam fruta. Pronto, umas semanas depois, a minha mãe sentou-me e disse assim: o que é que podemos comer? Aos teus olhos, o que é que se pode comer? Porque é assim: eu olho para a despensa e olho para o frigorífico e pai, não se pode comer nada. Eu também tive uma fase dessas, mas foi com microbiologia, acho eu, naquela altura em que tu começas a perceber a quantidade de bactérias e bicheza que anda nos alimentos. Nada, meu Eu Deus. lembro de chegar a casa e dizer não podemos comer isto, nem isto, nem isto, nem isto. E analisávamos imenso os produtos alimentares, daqueles tipo embalados, também deves ter passado por isso. E eu pensava, nem pensar que eu vou comer isto, que isto está cheio de bactérias. E essa fase foi. Os meus pais depois também me chamaram um bocado a atenção, que foi tipo do estilo: olha, se calhar vamos ter que comer alguma coisa, não é? Pois eu depois percebi, quer dizer, esta pessoa que tem esta visão, por exemplo, de ser vegetariano, ou do leite, da fruta, quer dizer, isto no fundo são vários tipos de dieta, as dietas da moda que não resultam, na maioria dos casos, de ninguém. Portanto, se eu estiver a tentar seguir o que aquelas pessoas todas seguem, posso fazer um jejum a 100% 24 horas por dia, porque não vai dar. Pronto, e depois também percebi que então tinha que aprender a avaliar uma conversa, um estudo científico, uma aula, não é? Ouvindo o que as pessoas estavam a dizer e lendo, etc., mas tirando um bocadinho do género, o que é que eu vou, com as bases que eu já tenho, o que é que eu vou absorver desta informação? Pronto, que também depois marcou ali um bocadinho o meu ponto de viragem para começar a construir um bocadinho a minha visão sobre a nutrição. Mas isso da minha microbiologia tem muita graça, porque eu já era um bocado nojentinha. Lavar as mãos e não sei o quê. Bem, depois de microbiologia que horror. Não... Ai... Aquela cadeira é traumatizante, acho que analisar que alimentos é um bocado traumatizante. E chegava aos restaurantes e limpava o copo com papel, com o guardanapo. Não, nunca cheguei a esse E os extremo. talheres. E assim, isso é... Eu assim, mãe, mas olha, as coisas que estão no ar pousam. Nós não sabemos há quanto tempo é que isto está aqui. Não, eu também não chegava a esse extremo, mas lavava imenso tudo o que era legumes e coisas que vinham da terra, até que às tantas pensei, pronto, não há paciência para isto, mas aquilo no início fazia um bocado de confusão. Exatamente.
Mas olha, e tu falas em sentido crítico, eu acho que isso é uma coisa interessante também para se falar, porque muitas vezes nas consultas, às vezes as pessoas partilham comigo que há tanta informação que não sabem para que lado é que são de virar. Um bocadinho como tu estavas a dizer, que tens um professor que diz uma coisa, outro professor que diz outra. Ou seja, a determinada altura, como não há certos nem errados na alimentação, nós temos que desenvolver um bocadinho esse sentido crítico e começar a pensar o que é que faz mais sentido para nós, não é? Pelo menos é sempre isso que eu tento explicar às pessoas. Olha, a minha abordagem é, por exemplo, uma lista de ingredientes o menor possível e que não tenha tantos aditivos, mas é a minha visão. Então, eu não vou primeiro olhar para as calorias do produto, porque a mim interessa mais a qualidade dos nutrientes. Como é que tu achas que foste criando também esse sentido crítico? Foi porque foste lendo mais e conseguiste perceber que realmente havia opiniões de determinados profissionais que te faziam mais sentido? Foi um bocadinho também pela influência familiar? Como é que aconselhas, por exemplo, quem nos ouve, a construir mais esse sentido crítico? Olha, influência foi muito tua. Por ter trabalhado contigo, em primeiro lugar acho que foi isso, sim. Depois também foi um bocadinho pela minha experiência do que eu passei com a minha relação com a alimentação, que percebi que restrições peço desculpa, e contagem de calorias não vale a pena estarmos a contar isto, contar aquilo, preocupar-nos demasiado, porque isso só cria a nível psicológico é terrível. Sim, mas é giro tu também falares nisso, porque tu partilhaste comigo quando nós começámos a trabalhar juntas que tu há uns anos atrás tinhas tido altos e baixos com a alimentação, não é? O que é que aconteceu nessa fase? Isso é importante nós falarmos, porque de certeza quem nos está a ouvir vai se identificar imenso com sentir que a tua relação com a alimentação tem falhas. Toda a gente sente isso, não é? Há dependências e há um escape associado à alimentação. Pois olha, isso é uma boa questão. Eu, por acaso, em consulta pergunto sempre qual é a relação que as pessoas têm com a alimentação. Normalmente as pessoas não conseguem responder, ou dizem boa. Sim, E não depois é uma pergunta tipo, muito óbvia, não é? Mas não é, porque as pessoas acham que... Há pessoas que conseguem dizer logo, não é boa, usa a alimentação para fugir de outras coisas. Mas, normalmente ao fim da consulta conseguimos chegar ali à resposta. Mas é assim, na minha experiência, eu tive há uns anos, estava a passar um mau bocado na minha vida e percebi não, quer dizer, na altura não percebia nada, mas comecei a usar a comida para tapar buraquinhos, para me esconder de coisas. E isto já é duro por si só, não é? Uma pessoa sentir que não consegue controlar. Eu não vou dizer que era mais duro para mim, mas para mim como nutricionista ou como futura nutricionista, senti que eu ia sair da faculdade e não ia conseguir ser profissional. E ajudar pessoas era uma fraude autêntica, porque eu era um exemplo na faculdade, levava uma quantidade para magrinhas e quer dizer, sei lá, era quase uma competição, quem é que leva menos e quem é que fica bem até à tarde com isto. Depois chegava à casa e vingava-me à séria mesmo, e comia às escondidas. Portanto, isto são tudo coisas que quem tiver a ouvir, se identificarem, pronto, procurem ajuda, porque... Sentias que estavas a desenvolver uma compulsão alimentar? Eu não sabia o que era. E eu acho que isto é um estigma enorme. Não é só com a alimentação, é com tudo o que seja distúrbios psicológicos. Existe um estigma porque as pessoas não falam sobre isso e por isso tudo o que seja fora do normal, tu só sentes que és anormal, mas não sabes o que é. E portanto nem sequer sabes a quem é que has de pedir ajuda. Exato. Pelo menos no meu caso eu sentia que era uma peça com defeito, era isto que eu sentia. Então em casa, porque olhava para as pessoas a comerem de forma normal e pensava, ou ouvia, por exemplo, a minha mãe a deixar comida no prato, estou cheia. Não é desperdiciar, só um bocadinho. E a minha mãe, aliás, atenção, a minha mãe me deixa comida no prato e põe num mini tupperware, eu amanhã como isto. Mas eu não conseguia deixar comida no prato. Não percebia como é que as pessoas conseguiam. Entre muitas outras coisas, quer dizer, as minhas amigas às vezes tinham a quinta-feira do chocolate e eu pensava, porque é que elas estão a comer chocolates na faculdade onde estão a estudar nutrição? A mim sabia muito melhor comer um chocolate enfiada na cama escondida. Ou seja, comias na mesma, mas... Sim, mas não era à frente das pessoas, porque à frente das pessoas eu queria ser saudável. É muito estranho, eu nem sei se quero explicar o porquê disto, só sei dizer que é muito estranho. Mas depois, olha, ao fim de um tempo, eu acho que é assim, eu quando tenho uns traumas, tenho tendência a esquecer um bocado as coisas, portanto agora não sei muito bem em que alturas é que foi. Isso é bom, ficam para trás. É bom. Mas eu acho que... Pronto, isto foi na altura da faculdade. Entretanto, aconteceram outras coisas na minha vida pessoal que
deixaram completamente... Enfim, foi uma altura muito triste e fui muito má para a minha família, fiz coisas feias, comecei-me a dar com pessoas que eu sabia, que os meus pais até me diziam, olha, essas pessoas não, quer dizer, não, eu olho para ti e tu não és parecida com essas pessoas, não é? E nós sabemos que temos que passar tempo com pessoas que, sei lá, que nos acrescentam qualquer coisa e que são boas para nós e que são positivas e etc. E eu sabia isso, eu sabia que não estava a levar um estilo de vida que fosse benéfico para mim, mas mais uma vez era tudo que desse para eu fugir da minha realidade, porque eu não gostava da realidade, era da faculdade, que não sentia que aquilo... É assim, eu estive na escola americana e que puxam muito pela nossa inteligência, pensam, é assim, imagina, o que eu mais explico é, tu vais fazer um exame e tu na escola aprendes A e B, mas no exame sai C, tu tens que perceber com A e B como é que chegas a C. Eu na faculdade sentia que te davam um calhamaço de 100 páginas e tu memorizas e, desculpa o termo, mas vomitas no exame, percebes? Mas eu também acho isso. Muitas vezes perguntam-me, eu acho que tu aprendes a ser profissional, pelo menos no nosso curso, e foi esta a minha experiência. Aprendes a ser profissional quando começas a ter contacto com a realidade de trabalho. E para quem tem que fazer esse curso durante 4 anos, os 2 primeiros anos para mim foram um sacrifício enorme. Pois. Aquilo para mim não era nutrição, era, sei lá, era a base para qualquer coisa, é a base que que dá para qualquer curso, aquilo nem se devia chamar nutrição, não é? Exato. Do género, vais fazer aqui 2 anos, olha, depois podes escolher enfermagem, medicina, nutrição, vais para onde tu anos quiseres. zero quase, Exato, não é é? anos zero, pois, Sim. anos base. Eu acho que isso depois também frustra muito quem está a estudar, e eu pelo menos sentia muito isso, que era, quase não tinha esperança, porque eu pensava, vim para aqui, não era nada disto e Claro. será que eu vou conseguir depois de futuro fazer as coisas? Olha, é ótimo estás a dizer isso, porque eu achava um bocado que era, porque eu estava na altura com pessoas que diziam, mas tem que ser, mas tens que fazer e não estás habituada a memorizar, porque eu estou, pessoas que tinham vindo da escola portuguesa e disse, olha, admiro-te imenso, mas eu não estou. Eu nunca memorizei, eu aprendi uma coisa uma vez e a partir daí conseguia explicar a toda a gente. Aliás, eu ensinava, na escola americana, eu ensinava à minha irmã, ensinava aos meus amigos, isso também me ajudava não era a memorizar, mas era a aprender, por exemplo, os ciclos das coisas. Não ia para casa, eu estudava pouquíssimo. Era das que menos estudava, mas porque eu estava atenta nas aulas e percebia. Agora, na faculdade, não dava para perceber nada. Aquilo nem sequer... Eu lembro de fazer uma pergunta na faculdade e dizer, professora, eu não percebi. E a resposta ser, não precisas de perceber, precisas de saber. Sim. E eu ficava tão chateada, e chegava a casa e dizia assim, mãe, disseram-me isto na faculdade, achas isto normal? Nenhum é assim. Não, mas olha, tens que passar. E eu, não acredito nisto. Sim, mas é assim, mesmo isso. E quando tu perdes tanto tempo e energia a ficares tão concentrada na frustração e a ficares, não é, chateada, não tens muita janela para depois te concentrares. E eu não era assim, eu não era muito madura na altura, quer dizer, não tinha muita maturidade para pôr essa frustração de lado e pensar, ok, não gosto, está tudo bem, faltam 2 anos, tipo, tens aqui 3 dias em que tens que... Não, eram 7, havia pessoas que gostavam 7 dias. Não, era senta-te, memoriza, chega ao exame, faz. Eu não tinha essa capacidade de... Sim, ficava ali e pensava, odeio isto, pega no telemóvel, brinca um bocado com o telemóvel, ia dormir, quer dizer, eu estudava durante 3 dias, mas estudava para aí 2 horas, porque o que fazia no quarto era tudo menos estudar, até me distraía com as moscas que passavam pelo quarto. Sim, mas essa frustração e aliado também ao facto de tu já estares a passar por outros problemas e depois o facto de também não se partilhar, não é? Porque eu também acho que as nossas amigas provavelmente também sentem alguns destes desafios com a alimentação, mas eu lembro-me de ser muito raro conversar com as minhas amigas sobre algum tipo de fome emocional ou compulsão. Quando eu comecei a trabalhar, é que tinha às vezes alguma que até muito envergonhada vinha conversar comigo sobre isso, ou queria marcar consulta ou assim, porque era muito raro. Às vezes eu noto que quando nós puxamos, às vezes dizer, não, olha, comi aquele alimento ou aquela refeição, fiquei super inchada, fiquei super desconfortável. E só depois, a partir desse momento, é que alguém diz, eu também, mas eu vou aos casamentos e estou sempre com esse problema. Pronto, percebes? Eu acho que isso também é difícil, é daquelas coisas que a fome emocional ou a compulsão parece um bocado solitário, como dizias, porque não se fala muito disso, não há uma partilha, apesar de ser uma coisa que eu, nas consultas, quase toda a gente me fala disso. Claro. Eu acho que é assim, todos os distúrbios psicológicos não é preto e branco, não é? É um arco-íris. Para mim pode ser preto, para ti pode ser branco e para outra pessoa pode ser cor laranja. Não há certo e errado, não há uma definição de como é que deve ser e o comportamento para cada pessoa é diferente. Acho sim que há um estigma enorme, acho que as pessoas podem e devem falar, mas sim, de facto é assim, na faculdade quando eu sentia isso, não me ocorreu ir perguntar às minhas amigas, também sentiam.
Exato. Ocorria-me sim olhar para os pratos delas e ver, por exemplo, que elas diziam, não tenho mais fome, e eu, mas não vais comer? Quer dizer, trouxeste isso para o almoço, porque é que não o acabas? Sim, o Porque comparar, não é? eu não fazia, eu não geria. Para mim, o que era fome? Fome não era, são horas de comer, vou comer. Uhum. Sei lá, chegava ao lanche e era capaz de comer um iogurte com um bocadinho de granola, que era o lanche saudável, mas depois vinha a sobremesa do lanche. Quer dizer, era horrível, era horrível. Era mesmo, não há palavras. E entretanto, pronto, com isto tudo que também se estava a passar, não é? Porque eu estava muito insatisfeita com a faculdade, tinha tido uma relação muito doente, manipuladora enfim, triste. E depois, olha, finalmente acabei o curso, tivemos aquele processo também um bocado longo da ordem e fui para Londres. Olha, deu-me assim um vibe e pensei, agora é que vou começar do zero e agora é que vou ficar melhor, porque vou fazer uma vida nova. E percebi que eu estava a tentar fugir de uma coisa que estava comigo. Uhum. E aí é que eu percebi. É, caiu a ficha. Caiu uma ficha completamente, que eu ia ao supermercado nas primeiras semanas foi giríssimo, não é? Porque não comia nada. A minha vida era à volta da comida, completamente. Se eu conseguisse estar em jejum e não comer e me sentir com fome e magrinha, olha, estava curada do problema que eu tivesse, que nem sabia o que era. A sério, porque não se fala mesmo disto e as pessoas não sabem. Eu acredito que se eu tivesse perguntado a alguém o que é que eu tinha, sei lá, que até. E na altura perguntei a uma amiga minha, nutricionista, inclusive andei aqui numa psicóloga que trata obsessões, portanto, trata drogas, álcool e alimentação. Mas, a meu ver, aquilo não me ajudou muito, porque álcool e drogas tu tens que parar por completo, não é? Uhum. Tu, quando estás a fazer os 12 passos, o que é? O tratamento para o álcool é tu deixares de beber álcool e drogas igual. A comida não é assim, tu não podes deixar de comer. Portanto, eu tive ali uns meses, ou até, não sei se, acho que foi uns meses com essa psicóloga cá, portanto, já nem me lembrava disso, é como eu digo, os meus traumas. Foste ultrapassando isso. Sim, mas estive com essa psicóloga cá e não me ajudou nada. Acho que até fiquei mais obcecada porque ela dizia que eu não podia ir jantar fora. É a restrição, que eu digo. Sim. Mesmo em consultas, a restrição é pior, porque traz compulsão e vingamos a seguir. Por isso, uma abordagem que não funcionou. Não, isso não me ajudou absolutamente nada. Acho que até foi um bocado de gasto de, olha, energia, tempo e dinheiro. Mas pronto, olha, fui para Londres e eu quando comecei a ir ao supermercado e comprar pacotes de pipocas e batatas fritas e sentar na minha caminha, porque no meu quartinho em Londres, a comer desalmadamente, pensei, eu vim fugir de uma coisa que está comigo. Pronto, e olha, depois aí descambou tudo. Pronto, olha, e vim para cá e fiquei, graças a Deus... Sentiste se calhar mais sozinha lá? Completamente, olha, tive que voltar, ia fazer um curso de cozinha e depois pensei, não sei o que, já nem sabia porque é que tinhas ido? Para onde é que a minha vida ia? Eu não sabia já o que é que eu era, olhava para as pessoas a sorrir e pensava, estas pessoas estão felizes, porque é que eu não consigo estar? Qual é a felicidade que o que é que elas têm na vida que as faz ser tão feliz e estar tão bem que eu não consigo ter? Era horrível mesmo, não há palavras para... Olha, para descrever. E eu encontrava problemas em tudo, eu acho. A minha mãe até hoje me diz que houve uma altura em que eu dizia que tinha dores nas costas, dores de cabeça, dores não sei o quê, que estava sempre a ir a médicos diferentes, mas eu acho que é um bocadinho tu sentires que estás mal, mas não sabes o que é que tu tens. Sim, que era o que eu sabia que tinha um problema. A nível profissional lembro-me de seres muito insegura, não acreditavas em ti. De todo, não. Mas era um bocadinho isso, não é? Porque se eu me vingava na comida, como é que eu ia dizer a alguém... Exato. Ou fazer uma dieta, que é um termo que eu odeio e que quem me conhece e quem é acompanhado por mim em consulta sabe que não uso o termo dieta. Mas pronto, olha, entretanto voltei para cá e quer dizer, tive cá um mês em que pensei mesmo que a vida não valia a pena. Era horrível, porque lembro-me de estar na estrada um dia e pensar que se um carro me batesse não fazia mal, porque a culpa ao menos não era minha. Aí percebi mesmo, eu estou com um problema. Sim, tinhas batido no fundo. Tinha batido no fundo, em que achava que a vida não valia a pena, que eu estava a sobreviver e não estava a viver. Pronto, e olha, depois procurei ajuda, foi muito bom. Outra psicoterapeuta também? Sim, e depois acho que também é muito importante aqui a questão da empatia, porque eu acho que há vários nutricionistas, há vários psicólogos, há vários psiquiatras, há vários, sei lá, terapeutas a falar de tudo. Mas nós passemos acompanhados e são todos, quer dizer, toda a gente tem a sua abordagem e podem ser excelentes profissionais, mas nós temos que ter empatia com a pessoa que nos vai acompanhar, senão
que eu não posso dizer que aquela pessoa que me acompanhou, não é, que fez aqueles planos do espaço e não sei o quê, que também tratava drogas e álcool, que não era boa. Ela era uma excelente profissional, mas para mim aquele tratamento não fez sentido absolutamente nenhum. E o meu problema com a alimentação foi uma consequência de uma coisa maior. Pronto, e foi ótimo, porque eu acho que, isto digo pela minha experiência pessoal, eu acho que as pessoas fogem de situações e de pessoas e usam a comida para se esconder disso. E foi o que eu fiz, não é? Eu escondia-me de pessoas, escondia-me de situações, tive uma relação má, tive a faculdade que não gostava e às tantas magoei a minha família, usei a comida que... Sim, e era um distúrbio às escondidas, porque na realidade tu não Sim. fazias isso à frente da tua família ou de outras pessoas. Quer dizer, houve um dia que cheguei, acho que comi um queijo inteiro no almoço, mas quer dizer, sim, achando que as pessoas não me estão a ver, não é? Estão 10 pessoas em casa, Está distraída. pré-pandemia, quer dizer, sim, está tudo a comer um bocadinho, não sei o quê, sim. Não, eu digo-te isto porque em consulta às vezes as pessoas dizem-me que o comer de forma emocional é despoltado muitas vezes por estarem sozinhas. Ou estão na cozinha sozinhas a fazer o jantar e vão petiscando, petiscando, petiscando e quando chega a hora de jantar já não conseguem comer nada. Ou é mesmo ficarem sozinhas em casa. Já tive várias pessoas que me admitiam isso. Pronto, mas eu acho que é isso, as pessoas têm que trabalhar isso. O ficar sozinho, olha, por acaso também assim, nunca gostei de ficar sozinha, eu e a minha irmã, assim, nós somos gêmeas, portanto há ali muitas questões que não sei se há, não sei o que é não ser gêmea, portanto não sei se há muitas coisas que também são aí diferentes, mas nós nunca ficámos sozinhas, nós não somos siamesas, mas quase. Agora um bocadinho menos, não é? Mas pronto, nunca gostámos muito de ficar sozinhas. E por acaso lembro-me, olha, não tenho ninguém em casa a buscar um chocolatinho. Isto não sei se sempre ou se foi mais na fase em que estava assim um bocado descontrolada, mas pessoas que sabem que se vingam na alimentação quando estão sozinhas, o problema já é bom terem consciência disso, porque sabem que o problema é ficar sozinhas e portanto ou têm que ir ver, mas porquê, o que é que se passa, será que, olha, não sei, em última instância, mudem para um apartamento pequenininho onde consigam ver os cantinhos todos e que não tenham medo. Mas aí é o que tu dizes, é fugires do problema que está contigo, não É é? isso. Para onde quer que tu vás, a solidão está contigo. É isso. E eu acho que aí tem que ser trabalhado, se calhar como tu fizeste, vais a um terapeuta com quem sentes empatia Claro. e que te ajuda. E podem errar, mas Claro. é assim, vale tudo a pena, vale tudo. Eu estar aqui sentada hoje, adorar a minha vida e pensar na pessoa que eu era há 2 anos. Por isso, para qualquer pessoa que esteja a passar por que acredito que há milhares de pessoas, porque as pessoas que me chegam a consulta, quer dizer, eu trabalho aqui há um ano e pouco, as pessoas que me chegam a consulta e que dizem que têm, é isso que eu estava a dizer, não é preto e branco, não é? Podem estar num nível 3, num nível 10, num nível 90, mas a quantidade de pessoas que têm algum tipo de problema, já vale a pena terem um exemplo aqui de uma pessoa que teve mesmo, no fundo, e estar aqui, não vou dizer curada, não é? Porque não, quer dizer, é isso, é um estigma tão grande que não há nomes para as coisas, mas eu estou lindamente hoje em dia, fiz as pazes com tudo e mais alguma coisa. Claro que depois eu acho que uma vez tendo um problema destes, nunca estás a 100% bem, portanto, era como eu estava a dizer. Antes de começarmos a gravar. Sim, quer dizer, tanto para um lado como para o outro. Eu quando começo a ficar, no início eu adorava sentir-me magrinha, porque eu tinha mais 12 quilos e engordei isto assim em 4 meses. Foi na fase mais de compulsão, tipo em Londres, por exemplo, quando fui para Londres e um bocadinho antes em Londres, depois tive uma fase de excitamento de mudar de vida, mas depois para perceber que tinha fugido com o problema. Mas pronto, entre Londres e chegar cá e bater mesmo no fundo, foram assim 3 meses e engordei 12 quilos. Ou engordei 4 e depois pus mais 8 em cima. Foi horrível, não me servia nada. Sentia-me mesmo muito mal comigo mesma e pronto, e quando comecei a perder, e foi uma coisa natural, atenção, não fiz dieta absolutamente nenhuma, simplesmente deixaste de comer os extras, não é? Deixei de comer 3 tabletes e um queijo inteiro da serra deste tamanho, sozinha. Mas depois confesso que gostava de me sentir magrinha, mas sabia que isso não era muito bom. Gostava de me sentir, tinha fome e o meu namorado perguntava-me, vamos almoçar? E eu, agora ainda não tenho fome, mas tinha fome, mas gostava de sentir isso, porque era uma coisa que eu não sentia durante um ano. Sim, estava sempre cheia. Sim. E depois, quando começava a sentir que não era que cometia excessos, porque eu finalmente conseguia comer batatas fritas sem comer o pacote inteiro, eu conseguia comer chocolate sem comer a tableta inteira, eu conseguia comer umas pipoquinhas sem comer, percebes? Então como conseguia... Chegaste a um equilíbrio saudável. Cheguei a um equilíbrio, mas de vez em quando, pronto, sentia que
começava ali à balança, tinha ali sei lá, um bocadinho acima do que estava na semana anterior e pensava, olha, agora tenho que ter um bocadinho de cuidado. Mas pronto, quer dizer, estou ali sempre, nem muito, nem pouco. E já agora, como é que é a tua relação com a balança? Porque isso é outra pergunta que eu também costumo perguntar. Costumo fazer Olha, muitas vezes em consulta. É saudável é muito ou... saudável. É? Sim. É que por exemplo, eu nunca me peço, nunca tive esse hábito, então eu muitas vezes partilho com as pessoas e se eu tiver com um determinado objetivo, se eu quiser alcançar, ver evoluções, obviamente que eu tenho que me pesar. Mas eu não tenho por hábito pesar, nunca tive essa rotina e para mim o que é importante é olhar ao espelho, sentir-me bem, ter confiança e isso é o mais importante, não são os Claro. números. Mas isso é uma daquelas coisas que eu estou sempre a tentar também explicar às pessoas que, olha, nós não podemos fugir da balança quando achamos que Sim. não estamos a fazer as coisas bem. Se calhar o ir à balança é uma forma de nos ajudar a ter aquele Claro. choque de realidade que nos faz parar aquele ciclo vicioso e retomar, não é? Assim, eu acho que a balança tem muito que se lhe diga, porque acho que, pronto, há muita coisa que também pode fazer variar, não é? As fases do mês, em gestão no dia Certo, antes, mas isso tu pronto. consegues admitir que, ok, eu posso estar aqui com 1 quilo a mais porque Sim. posso estar em fase menstrual Sim. ou uma coisa qualquer. Mas, apesar de achar que eu tenho uma boa relação com a balança, e também sei que em tempos fui. É isso, eu agora ia dizer, tive um parafuso a menos. Não tive, mas tive uma fase em que era totalmente. Não era desequilibrada, pronto, estava mal. Sim, mas quer dizer, a saúde mental hoje em dia é um tema que eu acho que é super importante nós Pronto, conversarmos. exato, e eu realmente promovo as pessoas... isso antes de promover, Claro. seja o que for com alimentação ou restrições, ou porque sabemos, não é? Que não tem que ser uma restrição a nível de hidratos de carbono ou o que seja, mas obviamente para a perda de peso tem que haver Tem que haver uma restrição óbvio. de qualquer coisa, mas não tem que ser do que gostamos. E eu deixo isso muito bem claro nas consultas, que é, a pessoa não tem que deixar de comer o que gosta para perder peso. Mas tendo tido essa fase da minha vida em que não estava muito bem psicologicamente, eu acho que pode sempre haver o risco de não me ver bem ao espelho. E então salto para a balança de 3 em 3 meses, mais coisa, menos coisa. Só para ver pronto, que... mas não é aquela coisa todos Não, os não tenho uma dias. opção de... Pronto. Não, nem vou ao espelho e vejo a minha barriga. Não tenho isso. Sei que isso é um problema. Já tive essa fase de passar pelo espelho, levantar a t-shirt e ver como é que estava a barriga. Sim, eu tenho esse tipo de relação com o espelho desde a altura do balé, mas é olhar quase tipo 360, ok, está bem, ou há aqui qualquer coisa a melhorar. Mas lá está, não era o número, o que eu queria era aquele aspecto visual. Pois. Mas também sei que tenho, mas não sinto que isso seja um problema, percebes? O que eu sinto é Desde que isso marca não... a tua maneira de encarar as coisas. Exato, eu Estás acho que é sempre... importante primeiro ter consciência, porque eu acho que o primeiro passo é as pessoas terem consciência de que têm qualquer coisa, mesmo que não sejam, ou seja, mesmo que tu digas, olha, eu acho que tenho um problema, mas não sei o que é, já é ótimo. Se tu disseres tenho um problema e acho que é isto, fantástico. Pronto, depois acho que podes ajudar procurar alguém para te ajudar a resolver, mas desde que isso não influencie o que tu vais fazer a seguir, não é? Se tu dizes que tens essa relação com o espelho que chegas e vês e não sei o quê, desde que isso não influencie, porque nos dias em que, sei lá, um dia que estejas um bocadinho mais inchada, desde que isso não influencie, que vais fazer um jejum a seguir porque não gostaste da forma como te viste, não. percebes? Porque acredito que haja pessoas que... Sim, não, continuo a comer exatamente da mesma Pronto. forma. Acho que tem muito a ver com o bem-estar. Por exemplo, eu faço muito mais vezes jejum porque acordo sem fome ou porque acordo e estou indisposta porque comi muito na noite anterior, tive um jantar ou o que for. Claro. E, portanto, tento ir mais por aí, não propriamente pela questão do peso em si. Mas acho que nós também nunca estamos contentes, não é? Portanto, depois também há esse fator. Mas aquilo que dizias da psicoterapia, eu acho que também é bom, porque tu deste uma segunda oportunidade. Uma terceira mesmo. Uma terceira oportunidade, e para quem nos ouve, isso é uma coisa que eu também incentivo bastante nas consultas, que é, há uma altura em que nós temos que reconhecer que o problema é maior que nós, portanto, nós sozinhos não estamos a conseguir, e eu acho que as mulheres têm muito uma tendência de, eu consigo fazer tudo, eu consigo controlar, e eu sei, e dizem-me imensas vezes isto na consulta, e eu nem digo nada, mas pronto, internamente ficas a pensar que é aquela expressão de, eu sei tudo o que tenho que fazer para emagrecer, eu só não consigo. E tu ficas, quer dizer, mas se soubesse tudo o que tenho que fazer, fazia, não é? Portanto, não é eu sei o que é que tenho que fazer. Porque não sabe claramente o que é que tem que fazer para o seu caso. Sabe o que é que são as linhas gerais para uma alimentação saudável. Eu acho que isso é o grande problema. É nós convencermos de que sabemos... tudo. Exato. Ou que conseguimos tudo sozinhas, ou... No dia em que eu achar que sei tudo, a vida já não faz sentido. Exato. E não, eu por acaso tive uma cliente em consulta no outro dia que me disse isso, que disse, eu sei perfeitamente tudo o que tenho que fazer, é facílimo, e eu só estou aqui para picar o ponto. É assim, se fosse fácil, estávamos todos magros. Exato. Éramos todos do mesmo tamanho, se fosse fácil.
Pronto, e se soubesse tudo, porque se a informação fosse toda igual por aí, nós estávamos sem trabalho. Sim. Não, e depois é isso, há muita desinformação, há muita informação contraditória, tal como os nossos professores tinham opiniões diferentes, os profissionais em si também vão criando o seu sentido crítico para lados diferentes, e tem que haver uma possibilidade da pessoa que está do outro lado, primeiro, tem que ser muito filtrado aquilo que nós enquanto profissionais dizemos, e eu acho que isso é uma das coisas que às vezes me deixa mais a pensar 2 vezes como é que eu vou colocar aquela questão, porque nunca sabes quem é que está do outro lado e que problemas é que aquela pessoa tem e o que é que ela está a ouvir, não é? E às vezes comunicas para aquilo que é o grande público, que são pessoas que precisam de perder peso, e esqueces-te que há pessoas que se calhar até estão com o peso normal, mas têm algum tipo de obsessão e que vão ouvir aquilo e que vão levar aquilo à letra e que vão continuar a perder peso e aquilo, pronto. E eu muitas vezes recebo essas pessoas que já chegaram a esse extremo e depois aquilo é um berbicacho literalmente para conseguir ajudar a pessoa a ultrapassar isso. Mas por isso é que eu acho que a empatia aqui tem muita influência, porque eu posso ajudar alguém a perder peso, mas com a experiência que eu tenho de vida, a minha abordagem nunca vai ser cortar, mas é que nunca vai ser cortar a 100% de tudo. Eu sou a zero a favor de cortar os hidratos de carbono a 100%, porque eu sei que isso pode promover uma compulsão alimentar, ou pode promover que as pessoas se vão vingar em outro tipo de alimentos, percebes? E acho que... Mas não sou contra a abordagem, eu acho que as abordagens funcionam, quer dizer, há vários profissionais, não é? Há várias abordagens e acho que essas abordagens podem funcionar para várias pessoas. Acho é que, por exemplo, a minha abordagem funciona para pessoas que têm algum tipo de relação com a comida, ou simplesmente para pessoas que gostam de comer e que não querem comer relva, que é o que eu digo mesmo em consulta, porque as pessoas perguntam, vai-me cortar, só posso comer saladas, e eu, relva? Não, porque nem eu como só relva ao almoço, quer dizer, pronto, não é só alface com tomate, quer dizer, quem é que se alimenta disso? Ninguém, não é? Mas respeito imensas abordagens de outras pessoas, e quem quer fazer dietas cetogénicas e sei lá, e olha, comer gordura. Sim, com mas fartura. a tua abordagem é moldada à tua experiência pessoal. Sim. E é aquilo que tu defendes. Eu acho que também essa forma que nós temos de trabalhar é que gera a tal empatia, porque nós não conseguimos trabalhar com moldes de está aqui este plano alimentar, vai servir para toda a gente, é esta a estratégia. Não. Nós não trabalhamos assim. A dieta da Mafalda e a dieta da Leonor nunca Exato, há de ser... isso não existe. E acho que por isso é que depois também temos uma abordagem, às vezes, pronto, eu recebo imensos estagiários, não é? E acho imensa graça porque muitas vezes eles dizem isto é um tipo de abordagem completamente diferente daquilo que eu já tinha visto num contexto, sei lá, hospitalar ou o que for. E às vezes eu tento explicar isso, quer dizer, há um tipo de tempo diferente que nós podemos dedicar à pessoa, por ser um atendimento privado nós conseguimos ter outro tipo de conversa, sabemos que a pessoa está mais motivada e que se calhar em contexto hospitalar a pessoa não marcou a consulta porque quis, acabou por ser incentivada por um médico. Por isso é que eu nunca quis muito ir para o hospital, porque sentia, aliás, porque estive nos estágios, naqueles trabalhos de campo e não sei o que da faculdade, e sentia que era o cardiologista ou era o oncologista que marcavam a consulta, ou seja, acho que até era obrigatório, não sei, a pessoa ia lá, entrava por aqui e saía por aqui, portanto a pessoa não está ali porque quer mudar os hábitos, e para mim a minha abordagem é alteração e reeducação alimentar e de estilo de vida, não é só, nem sequer é só alimentar, é de estilo de vida mesmo, é mudar os hábitos. Para uma pessoa deixar de fumar, tem que deixar de fazer... Se eu agora de fumar um cigarro e beber um café aqui, se eu não quiser fumar este cigarro, eu não posso beber o café aqui, tenho que ir beber o café para o outro lado, eu tenho que deixar de beber café. Com a alimentação é a mesma coisa, e com o estilo de vida. Se nós queremos mudar os hábitos, temos que mudar a nossa rotina. E é isso que, assim, numa consulta de meia hora num hospital, é impossível explicar seja o que for. Nem numa consulta. As pessoas que marcam consulta só uma vez e depois nunca mais aparecem. Isso não... Sim, não funciona. Não funciona assim. Há realidades para tudo, não é? Se calhar em contexto hospitalar também apanha as pessoas como as que nós temos, mas acho que é um bocadinho diferente o tipo de atenção que se consegue dar também pelo tempo que nós temos, que é maior. Mas eu acho que isso que davas a dizer, e agora para fecharmos um bocadinho também o tema, que é uma coisa que a Vera fala muito nas sessões de coach dela, que é os grupos de influência. Ou seja, se tu trabalhas num escritório onde o teu grupo, as pessoas com quem tu te dás bem, vão sempre beber café e há 3 ou 4 que pedem sempre um doce, ou pedem sempre uma sobremesa, ou são aquele tipo de pessoas muito irritantes para quem quer ter uma alimentação saudável, que é, pedem a sobremesa para partilhar. Sim. Isso é tão enervante. Eu não quero uma inteira. Partilha, divides comigo. Olha, vou tirar aqui uma fatia deste bolo, mas dividimos, está bem? E a pessoa queria fazer a coisa bem, mas já teve ali, a pessoa é gulosa, está-se a tentar controlar, já teve ali outra a dizer,
e não consegue. E essa questão do grupo de influência, por muito que as pessoas não tenham má vontade, as pessoas são tuas amigas e querem aquilo um bocadinho de descontração, mas é chato porque boicota a tua força de controlares essa vontade e mudares um comportamento. Não é? Olha, eu não acho que não é má vontade, mas também não é 100% ingênuo. Eu acho não que sei, eu acho que depende. Não, eu acho que há muitas pessoas que não se querem sentir mal com eles próprios, porque um pastel de nata às 10 da manhã uma segunda-feira não faz sentido absolutamente nenhum, vou só deixar aqui muito claro. Nem a baba de camelo a uma segunda-feira, quer dizer, como uma baba de camelo ao fim de semana. Não qualquer tipo de sobremesa em dias de semana, não é? É assim, Mas pois eu as também tenho muito cantinas e os esse refeitórios pensamento, continuam a ter não isso. acho que, mesmo quando trabalhei com uma empresa, havia garrafinhas de vinho pequeninas, individuais, e isso não me faz sentido absolutamente nenhum. Num refeitório, quer dizer, também não gosto de chamar as neiras nem exceções, mas quer dizer, não. Porque é que não. Eu tenho. Não é uma regra, mas falo muito nos 90-10, que é 90% da nossa alimentação deve ser alimentos verdadeiros e depois 10% pode ser alimentos, quer dizer, não é alimentos, produtos que nós gostamos e que nos fazem bem aqui à alma e tal. Isso são as sobremesas, não é? Obviamente. E eu acho que há muita gente que diz: divides a sobremesa comigo. Quase nem pergunta, divide. Ou então traga-me uma mousse de chocolate com 2 colheres. Nem pergunta à pessoa. Vai só pôr a colher. Para eu não me ou seja, se eu fizer isso é para eu não me sentir mal, porque sei, ou estou a ser acompanhada por uma nutricionista, ou no fundo sei, quer dizer, que não faz sentido absolutamente nenhum estar a comer isto agora, mas para não me sentir tão mal, vou impingir que a outra pessoa também o faça. Sim. Isto é uma coisa totalmente inconsciente e isto acontece muito. Olha, por exemplo, tive uma rapariga no outro dia na consulta que tinha peso a menos e as amigas dela estão-lhe sempre a dizer: estás feia de magra, e ela não consegue aumentar. Agora pronto, estamos a ver se aumenta gradualmente, mas estava-lhe a dizer, primeiro isso é extremamente feio de estar a fazer, porque isso é tão mal dizer para uma pessoa que está magra, que é demasiado magra, como para uma pessoa que está um bocadinho mais cheinha, que está gorda. E não acrescenta nada, não é uma crítica construtiva. Exato, além de não acrescentar, estás feia de magra, quer dizer, isso é, uma coisa é perguntar, olha, estás bem? Agora, se a pessoa sempre foi magra, qual é o objetivo, não é? E outra coisa provavelmente a pessoa que está a dizer isso é uma pessoa que gostava de perder peso, não consegue e portanto tem inveja. Agora é triste, não é? Porque numa amizade isso é um bocado triste de se ver. Mas pronto, muitas vezes foi o que eu expliquei, e eu acho que também um bocadinho da minha experiência pessoal foi aprender a lidar com as pessoas de forma diferente e ver que se as pessoas estão a fazer uma coisa estranha ou se estão a portar mal, literalmente, devem estar com algum problema. E eu disse a esta minha cliente, assim, se as suas amigas dizem isso, elas devem estar um bocado mal com a vida. E isto mesmo que seja sendo verdade ou não, acho que nos ajuda a dormir melhor à noite, porque não é nada connosco, não é? Se a pessoa está a portar-se mal ali, porque eu portei-me mal, quando eu estava mal, eu portei-me mal, eu estava-te a dizer, eu portei-me super mal com a minha família, tratei-os super mal, e portei-me mal e dei-me com pessoas que não devia, quer dizer, que na altura fazia sentido porque estava a fugir um bocado do meu dia-a-dia, mas pronto, eu tenho consciência, não é? Pronto, que me portei mal, mas eu não estava bem. E portanto, se calhar faz de mim também um bocado ingênuo olhar para toda a gente que se porta mal, não é? Sim, mas aceitar que se calhar também há pessoas que estão a projetar os seus problemas. É isso, nós nunca sabemos a bagagem que a pessoa tem, quer dizer, nós nunca sabemos a mochila, não é? Invisível que a pessoa carrega. Pode carregar uma pedrinha, pode carregar 3 pedregulhos, quer dizer, pode ter os pais no hospital, os 2, pode nem sequer ter pais, pode ter sido despedido. Nós não fazemos ideia o que é que a pessoa ao nosso lado, porque por exemplo, nós falamos uma com a outra e partilhamos, podíamos ter aqui alguém sentado que não ia partilhar connosco o que é que se está a passar. Sim. Não é? Portanto, não podemos julgar. E ficávamos aqui até amanhã a falar sobre estas coisas. Sim, eu podia ficar aqui até amanhã se quiseres. Falamos. Sim, eu acho que isto é um assunto que dá pano para mangas, mas realmente quero-te agradecer porque a tua partilha foi muito boa, foste muito honesta e partilhaste aqui muitas coisas que se calhar quem nos ouve pode não ter uma história igual, mas pode sentir que também já se sentiu daquela maneira ou que também já teve esses problemas, por isso obrigada mesmo porque foste muito querida em partilhar. Obrigada eu. E queria também aproveitar para vamos fechar este episódio e depois vamos deixar aqui uma parte que vai para os nossos patronos com algumas receitas e dicas que tu queiras partilhar connosco, mas queria aproveitar só para nos dizeres então, no teu trabalho tu tens uma página que as pessoas podem seguir, não é? Quem quiser seguir-te. É o From My Kitchen to Yours. Ok, no Instagram. Com um M, no Instagram, sim. Só um M, ok. Nós depois pomos também aqui nas notas do episódio para as pessoas poderem ir ver.
E vocês, muito obrigada por terem assistido. Espero que tenham uma boa semana. Já sabem, se quiserem continuar sempre a ver os nossos episódios e receber tudo em primeira mão, podem subscrever o YouTube, subscrever o podcast nos canais de streaming do podcast. E já sabem sempre que, se quiserem apoiar-nos um bocadinho, também ajudar-nos a crescer, nós temos aqui o sistema do Patreon. Nós, em troca deste apoio que vocês nos dão, damos sempre uma newsletter semanal, todas as sextas-feiras, que tem 2 planos de receitas, um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe, para que vocês consigam ter sempre ideias saudáveis, simples, práticas, como as que nós falamos por aqui. E podem também, quem subscreve o segundo nível do Patreon, ter acesso agora a este bocadinho de conversa que eu e a Leonor vamos ter aqui, com algumas dicas e algumas receitas que vocês podem fazer em casa. Um beijinho! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!